Bom dia, meu aluno César, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com muita saúde. Vamos iniciar nossos estudos. A aula de hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Lembrem-se que as relações ecológicas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Aí eu pergunto para você, como os seres vivos se relacionam na natureza? Você vai me responder o seguinte, que eles se relacionam de forma harmônica ou de forma desarmônica. Para que na natureza exista um ciclo, nós teremos os produtores, que serão os vegetais, os consumidores primários, secundários, terciários, quaternários e quinternários em algumas teias alimentares. E nós também teremos os decompositores, que manterão o ciclo, Irão decompor a matéria, transformando aquilo que está morto em adubo para o solo. Ok? Então vamos para a primeira nomenclatura. Relação harmônica é uma relação em que há benefício para os seres envolvidos. Dentre os termos que vocês vão estudar à frente, nós teremos relação intraespecífica, que é uma relação que acontece entre indivíduos da mesma espécie, como, por exemplo, uma relação de sociedade, que é composta por indivíduos obrigatoriamente de uma mesma espécie. Relações interespecíficas, que é uma relação que acontece entre espécies diferentes. Exemplo, relação entre um cachorro e seu dono. São elementos, são animais de espécies diferentes. Vamos para a primeira relação, observe o slide. Colônia. Colônia é um agrupamento de indivíduos da mesma espécie que apresentam íntimo grau de dependência. Ou seja, meu aluno, eles necessitam viver obrigatoriamente uns com os outros. Exemplo, fungos, alguns grupos de bactéria, algumas esponjas do mar, são exemplos de colônia. Se você quebrar alguma estrutura, se você isolar um elemento, eles não conseguirão sobreviver no ambiente isoladamente. Um exemplo claro é a caravela portuguesa, que é um agrupamento de microcrustáceos. Próxima relação oficial, nós teremos uma relação de sociedade. Na relação de sociedade, nós teremos indivíduos da mesma espécie, só que diferente da colônia, na relação de sociedade, nós vamos ter divisão do trabalho. Ou seja, os elementos que compõem uma sociedade, cada um vai ter o seu direcionamento. Eles obrigatoriamente dividem um trabalho. Cada um faz alguma coisa. Um exemplo que você está vendo aí no slide é a sociedade das formigas. Nas formigas você tem a rainha, os operários, os protetores, todos eles vão desempenhar uma atividade. Olha aí no slide o nosso exemplo de sociedade. Somos uma sociedade bastante laica, ou seja, somos bastante diferentes e individualizados. Outro exemplo de sociedade, sociedade das abelhas. Rainha, zangões, operárias, cada uma tem a sua atividade. Terceira relação oficial, relação de mutualismo. Na relação de mutualismo, eu tenho indivíduos de espécies diferentes, porém que se beneficiam e um não consegue viver na ausência do outro. Como temos aí no slide, exemplo de fungos e líquens, bactérias e líquens, que são algas que nós encontramos nos troncos das árvores. Principalmente quando nesse ambiente existe oxigênio puro, ou seja, não existe poluentes. Próxima relação oficial é a relação de protocooperação. Essa relação é interessante porque na relação de protocooperação você vai ter indivíduos de espécies diferentes que podem naturalmente viver isoladamente. Olha o slide. Você tem uma ave
e um boi. Eles podem viver naturalmente isolados, porém, quando eles estão juntos, os dois têm benefício. Qual é o benefício da ave? Ela sobrevoa o gado, o boi, e se alimenta dos carrapatos que esse boi possa ter. Qual é o benefício do boi? Ele se livra desses parasitas, ou seja, dos carrapatos que estão sobre o seu corpo. Olha aí, meu aluno SESI. Um tem benefício e o outro também tem benefício. Essa relação é uma relação de proto-cooperação. Próxima relação oficial, observe o slide. Na relação de comensal ou relação de comensalismo, você vai ter também espécies diferentes, como você observa no slide. A rêmora e o tubarão, que é uma imagem clássica. O tubarão é um predador em potencial, que quando ele sai para predar suas presas, a rêmora obtém o quê? Benefício. Não é legal essa relação? Então, na relação de comensal ou comensalismo, espécies diferentes, um obtém benefício, porém sem prejudicar o outro. Ou seja, a rêmora não vai prejudicar o tubarão. E o tubarão beneficia a rêmora através de sua caça, através de sua predação. Próximo slide. Observe a imagem. Você tem uma árvore qualquer e você vai ter uma relação entre um inquilino e um hospedeiro. Olha que bacana. A bromélia, mesmo que ela esteja sob uma árvore, ela não está sugando sua seiva. Ela vai ter suas raízes até o solo, sugando nutrientes do solo e realizando fotossíntese. Ou seja, meu aluno, não há prejuízo para a árvore neste caso. Ok? Então, é uma relação benéfica. A bromélia, no caso, a inquilina, ela está somente se apoiando na árvore. Ou seja, para que ela possa realizar fotossíntese de forma adequada, ela se apoiou. Ela apenas está morando sob a árvore e não está prejudicando ela em nada. Não está sugando seiva, não está fazendo nada. Apenas se apoiando. Tá ok? Agora vamos para as relações mais difíceis. Relações desarmônicas, como o próprio nome já diz, é uma relação em que ocorre prejuízo. Esse prejuízo ele vai acontecer ou para um dos envolvidos ou para todos os envolvidos nessa relação. Geralmente você vai ter relações onde vai existir um predador e uma presa. Mas vamos ver outros exemplos. Primeira relação desarmônica. Você vai ter a relação de um predador com uma presa. Olha o que vai acontecer. O predador sempre é de grande periculosidade. Ele vai ser um carnívoro, geralmente, nesse caso, principalmente no caso da nossa imagem, onde vai se alimentar de um indivíduo de outra espécie, como no caso do leão e da zebra, de uma leoa e da zebra. Então, e essa relação ela é positiva no sentido de que a quantidade de zebra ela sempre vai ser grande, principalmente onde não houver poluição, onde não houver a ação do homem. Então, a população de zebras sempre será grande e a população de leões, como predador em potencial, ela vai ser pouca. Então, como ele é um predador, ele vai se alimentar da onça, como ele é um predador e ele vai se alimentar da zebra, ele vai controlar o quantitativo de zebras naquele determinado habitat. Então, por mais que possa parecer uma relação triste, onde existe um predador e uma presa, mas lembrem-se, no meio natural, todos os seres envolvidos têm que andar em ciclo, né? Um preda, o outro
é morto, um outro come, um decompõe. Existe um ciclo na natureza. Tá bom, meu aluno? Relação de canibalismo. Na relação de canibalismo, já vai ser diferente, no sentido de que você tem indivíduos da mesma espécie, como no exemplo da imagem, a viúva negra. O que a viúva negra faz? Ela cria o seu ninho, ela cria o seu nicho ecológico, chamando o macho. O macho é atraído pelo feromônio que a viúva negra solta. No momento do acasalamento entre o macho e a fêmea, no momento da cópula, ela vai, ao final desse acasalamento, matar o macho. Ela vai comer o macho. Nesse processo você observa um canibal, alguém que mata alguém, da sua mesma espécie. Comeu um outro da sua mesma espécie. Isso acontece com louva-a-Deus, isso é muito comum no meio dos animais, tá? Próxima relação de parasitismo. Nessa relação, meu aluno, você vai ter uma relação entre o hospedeiro e seu parasita. O objetivo do parasita, que mora ou dentro do corpo do hospedeiro ou externamente ao corpo desse hospedeiro, é justamente absorver nutrientes, sugar nutrientes, como no exemplo da imagem. Quem já teve piolho aí, hein? Fala a verdade. O piolho, ele vai sugar sangue de seus hospedeiros. Então ele vai morar sob o corpo de um animal. Geralmente nós damos o nosso exemplo, né? Vai morar sobre o nosso cabelo, sugando o nosso sangue, se alimentando do nosso sangue. Esse é um exemplo de parasitismo. Bora ver um exemplo bem bacana? Olha essa imagem linda aí. O nome desse parasito é Ascaris lumbricoides, ou seja, ascaridíase, ou popularmente conhecido como lombriga, coisa que muita gente já teve aí, né? A lombriga é um parasita que mora dentro do corpo de seu hospedeiro. Também trabalha da mesma forma, absorvendo nutrientes de seu hospedeiro. Por isso que se faz necessário os tratamentos profiláticos, ir ao médico, tomar remédio para que esses parasitos possam morrer. Outro exemplo natural, exemplo de competição. As competições, elas podem acontecer por 3 maneiras. Pode acontecer por acasalamento, pode acontecer por presa, pode acontecer por território. Olha a imagem. Na primeira imagem você tem uma onça, né, e um outro animal, uma hiena, competindo por esse animal que está no solo. Nessa relação estão competindo a onça e a hiena por uma presa. Então é uma relação entre animais de espécies diferentes que estão competindo por um alimento. Já na imagem ao lado nós temos outra situação. Já nessa imagem é uma relação entre indivíduos da mesma espécie. 2 machos que estão se enfrentando, brigando ou por uma possível fêmea ou por seu território. Então, as relações de competição acontecem entre espécies diferentes, interespecífica, ou entre indivíduos da mesma espécie, intraespecíficas. Outro exemplo, mimetismo. Olha o slide. É muito semelhante à camuflagem, mas no mimetismo os animais tentam parecer com outros animais, ou seja, parecer com aquilo que não é. Você tem aí o exemplo da coral verdadeira, que tem um veneno tóxico muito forte, e um outro exemplo de cobra é a coral falsa. Qual é a diferença, professor? Que a coral falsa,
não vai ter o veneno. O importante salientar é o seguinte: somente um profissional da área, um biólogo, um biomédico, um pesquisador, um cientista que consegue identificar no meio natural qual é a coral verdadeira e qual é a coral falsa. Ok? Então, no mimetismo, o animal tenta parecer com o que não é, como no exemplo, coral verdadeira e a coral falsa. Um outro exemplo muito bacana, um exemplo é de camuflagem. Os animais que praticam a camuflagem, eles obtêm vantagem, ou para ser um predador, ou no caso de uma possível presa. A presa quer se esconder, né? Ela se camufla. A camuflagem ela pode ser útil tanto para o predador quanto para o ataque a uma presa, sem que essa presa consiga ver o seu predador. Existem, como o nosso slide diz, 2 tipos de camuflagem. A homocromia, quando o animal tem a cor e do mesmo meio onde ele vive, como por exemplo desse lagarto que nós temos aí na imagem. E a homotipia, onde o animal tem a forma de objetos que compõem o meio, como no caso do lagarto. Esse lagarto ele consegue realizar sua camuflagem, né, através de suas células fotorreceptoras, e ele consegue modificar a sua cor, ou seja, ele consegue se camuflar, ele consegue absorver a imagem do meio aonde ele está. Então ele passa despercebido pelo seu predador. Novamente, competição entre duas hienas, entre duas zebras, ou por território ou por suas fêmeas. Que tipo de relação é essa? Me diga aí. Sociedade, competição, mutualismo? Vou aguardar a sua resposta. E essa relação onde o peixe-palhaço se esconde dentro da anêmona do mar? Olha que legal essa relação. O peixe-palhaço obtém benefício quando ele se esconde dentro da anêmona do mar. Porque quando um predador vem comer o peixe-palhaço, ele acaba morrendo pelos choques elétricos e urticantes que a anêmona do mar solta. E a anêmona do mar obtém benefício quando esse animal morre através de seus tentáculos, ela começa a se alimentar desse animal morto. Olha que bacana, meu aluno SESI, os dois têm benefício. Que relação é essa? Olha o que diz a imagem. Pô, mãe, arqueólogo de novo? Olha que bacana. Indivíduos da mesma espécie, no qual essa canibal está comendo um outro da sua mesma espécie. E essa relação, onde você tem índios caçando uma presa? Olha aí, predatismo. Existe um predador, que é o ser humano, e existe a presa, que é essa onça. Ok, meus alunos? Muito obrigado, bons estudos. Lembrem-se que é muito importante estudar. Tchau, tchau, beijo para vocês.